Imagine só, depois de quase um século observando gente correr atrás de fortuna na bolsa, uma coisa me salta aos olhos: a maioria não chega lá. Não é por falta de inteligência nem de esforço, mas porque estão jogando um jogo que não existe. Todos acreditam que o sucesso está em adivinhar a ação perfeita, acertar o momento exato ou descobrir a próxima Apple. Mas a realidade é outra, e bem mais simples, embora mais difícil de aceitar. A verdade incômoda é que a maioria das pessoas não quer investir de verdade. O que elas buscam é uma aposta disfarçada de estratégia. Quando eu tinha uns 12 anos, comprei minhas primeiras ações, 6 papéis de uma empresa de serviços públicos, a $38 cada. Sabe o que aconteceu? O preço despencou para 27. Foi um desespero. Minha irmã tinha entrado comigo, e eu me sentia responsável. Todo santo dia eu conferia o valor, o coração na boca, imaginando que tínhamos perdido tudo. Até que um belo dia a cotação voltou a 40, e eu vendi na hora, achando que era um gênio. Mal sabia que aquelas ações ainda subiriam para $200. Aquilo me ensinou uma lição que nunca mais esqueci. Eu estava obcecado pelo preço, pelas oscilações do dia a dia, e não pelo valor real da empresa. Não era investimento, era jogo. E é exatamente isso que a maioria faz hoje. Vivem grudados nas telas, eufóricos com uma alta de 5% e em pânico com uma queda de 3%. Isso não é investir, é se torturar à toa. Investir de verdade é entediante. É comprar algo por menos do que vale e esperar. Às vezes anos, às vezes décadas. Charlie Munger costumava dizer que nosso período de investimento favorito é para sempre. As pessoas achavam que era piada, mas era a mais pura verdade. Agora, deixe-me falar sobre juros compostos. É a força mais poderosa do mundo dos investimentos, talvez de toda a economia, e quase ninguém entende de verdade. Imagine uma bola de neve no topo de uma montanha. Você a empurra, e ela começa a rolar. No começo quase nada acontece. Ela cresce devagar, pegando um pouco de neve aqui e ali. Mas conforme desce, algo mágico acontece. A cada volta, ela acumula mais e mais neve, até se transformar numa massa gigantesca, imparável. Quando chega lá embaixo é do tamanho de uma casa. É assim que os juros compostos funcionam. O problema é que a maioria desiste quando a bola ainda é pequena. Falta paciência. Querem resultados para ontem, para este trimestre, para este ano. Mas riqueza não se constrói assim. Comecei a investir aos 11 anos. Se tivesse começado aos 22 como a maioria, mesmo com os mesmos retornos, teria 60% menos dinheiro hoje. 60%. Não porque eu seja mais esperto, mas porque tive uma década a mais de juros compostos trabalhando a meu favor. As pessoas sempre me perguntam: Warren, qual o seu segredo? E eu respondo: tempo. O tempo é o melhor amigo dos bons negócios e o pior inimigo dos medíocres. Mas ninguém quer ouvir isso. Todos buscam atalhos, fórmulas mágicas, truques infalíveis. Só que não existe. Agora vamos falar de algo que derruba até os mais experientes: as emoções. O mercado foi feito para mexer com os sentimentos medo, ganância, pânico, euforia. E toda vez que você deixa a emoção falar mais alto, toma decisões ruins. Lembro-me de 2008, na crise financeira. Tudo parecia desabar. Bancos quebrando, notícias apocalípticas, o mundo em pânico. Sabe o que eu fiz? Comprei. Comprei ações do Goldman Sachs, do Bank of America. Investi em empresas sólidas que estavam de graça porque todo mundo estava em desespero. Parece fácil agora, mas na hora era como se o mundo estivesse acabando. Meu telefone não parava de tocar. Diziam que eu tinha enlouquecido. Mas eu entendia algo que a maioria não entende: quando todos estão com medo, surgem as melhores oportunidades. E quando todos estão eufóricos, é hora de ter cuidado. É como um jantar de ação de graças. Se todo mundo está correndo para a mesa disputando os melhores lugares, é porque a comida deve estar boa. Mas quando você chega, só sobram migalhas. Você paga caro por quase nada. Agora, se todo mundo está fugindo da mesa, talvez saibam de algo que você não sabe, ou talvez estejam exagerando. É aí que você come como um rei por quase de graça. Sempre repito: seja medroso quando os outros estão gananciosos, e ganancioso quando os outros estão medrosos. Parece simples, mas é difícil. Porque exige que você vá contra o instinto, contra a multidão, contra o que parece seguro. Em 1999, durante a bolha da internet, diziam que eu estava ultrapassado. Buffett não entende tecnologia, falavam. Talvez tivessem razão. Eu não entendia a maioria daqueles negócios, mas entendia de valor. E aquelas empresas não valiam nem perto do que estavam cobrando. Então fiquei quieto e esperei. Riram de mim. Meus resultados ficaram para trás.
Investidores deixaram a Berkshire para correr atrás das ações da moda, até que estourou a bolha em 2000. Trilhões de dólares evaporaram, e de repente eu parecia um gênio. Mas eu não tinha ficado mais inteligente. Apenas mantive a razão enquanto todo mundo se deixava levar pela loucura. O verdadeiro segredo não é ser um gênio. É manter a cabeça no lugar quando todos ao redor perdem a deles. E aqui vai uma verdade que pode surpreender. Para a maioria das pessoas, o melhor investimento é um fundo de índice barato do S&P 500 comprado e esquecido. Não tente adivinhar o mercado, não fique trocando de posição, não queira ser esperto demais. Apenas compre e espere. Sabe por quê? Porque vencer o mercado é quase impossível. Não porque o mercado seja inteligente, mas porque você está competindo com gente que vive disso, equipes de analistas, supercomputadores, informações privilegiadas. Mesmo assim, a maioria deles não consegue superar o índice. Então, qual a chance do investidor comum? Nenhuma. Mas o fundo de índice tem uma beleza: você não precisa vencer o mercado. Basta acompanhá-lo. E no longo prazo, isso é mais do que suficiente. Oposto do que deveriam ter feito. E o pior, muitos nunca mais voltaram. Ficaram de fora, assistindo aos outros enriquecerem enquanto eles amargavam prejuízos. O mercado não avisa quando vai subir. Ele não toca um sino no fundo para sinalizar que é hora de comprar. Ele simplesmente sobe, e quem não estiver posicionado perde a chance. A verdade é que o timing perfeito não existe. O que existe é o tempo no mercado. Quanto mais você fica fora, mais oportunidades deixa escapar. E as maiores altas quase sempre acontecem em dias inesperados, quando ninguém está prestando atenção. Agora, deixe-me falar sobre algo que poucos entendem: o poder dos juros compostos. Não é mágica, é matemática. E a matemática não mente. Se você investir $10.000 hoje em um fundo de índice que renda 10% ao ano, em 30 anos terá mais de $170.000. Mas se esperar 10 anos para começar, esses mesmos $10.000 se transformarão em apenas $67.000. 10 anos de diferença, e você perde mais da metade do resultado. Isso não é teoria, é aritmética pura. Cada dia que você adia é dinheiro que você joga fora. E não se engane, o maior inimigo dos juros compostos não é o mercado, é você. É a tentação de mexer no seu dinheiro, de tentar ser mais esperto, de seguir a última moda ou o guru do momento. É a impaciência de querer resultados agora, em vez de deixar o tempo trabalhar a seu favor. Os juros compostos não funcionam para quem está sempre entrando e saindo. Eles funcionam para quem tem disciplina, para quem entende que riqueza se constrói com consistência, não com apostas. Outra coisa que as pessoas subestimam: os dividendos. Muitos investidores os ignoram como se fossem migalhas. Mas os dividendos são a prova de que uma empresa está gerando valor real. Eles não são promessas, são dinheiro vivo caindo na sua conta. E quando você os reinveste, está comprando mais ações daquela empresa, que por sua vez vão gerar mais dividendos, que vão comprar mais ações. É um ciclo virtuoso. No longo prazo, os dividendos reinvestidos podem responder por mais da metade do retorno total de um investimento. Ignorá-los é como deixar uma parte do seu dinheiro na mesa. Mas aqui está o segredo que ninguém conta: você não precisa ser um gênio para enriquecer. Você não precisa prever crises, descobrir a próxima Apple ou ter informações privilegiadas. Você só precisa evitar os erros bobos. Não tente ser o mais esperto da sala. Não caia na armadilha de achar que consegue vencer o mercado. Não deixe o medo ou a ganância ditarem suas decisões. Invista em bons negócios, mantenha os custos baixos, seja paciente e deixe o tempo fazer o trabalho pesado. E se você ainda duvida, pense nisto: o S&P 500 já sobreviveu a guerras mundiais, depressões, pandemias, bolhas e crashes. Ele sempre se recuperou. Sempre. Não porque seja imune a crises, mas porque é composto pelas melhores empresas do mundo, aquelas que se adaptam, inovam e crescem. Quando você compra um fundo de índice, você está comprando um pedaço de todas elas. Você está apostando no progresso humano, na capacidade das empresas de resolver problemas e criar valor. E isso, no longo prazo, é uma aposta muito segura. Então, se você quer enriquecer, pare de procurar atalhos. Pare de tentar adivinhar o futuro. Pare de se deixar levar pela emoção. Faça o simples, faça o óbvio, faça o que funciona. Invista em um fundo de índice de baixo custo, reinvista os dividendos, ignore o barulho e espere. O mercado vai oscilar, as manchetes vão gritar, os especialistas vão prever o fim do mundo. Mas você vai continuar firme porque sabe que no final, o mercado sempre recompensa quem tem paciência. E quando chegar lá, quando olhar para trás e ver o que construiu,
vai perceber que a riqueza não veio de uma jogada brilhante ou de um golpe de sorte. Veio da disciplina de fazer o certo, dia após dia, ano após ano. Veio de entender que o verdadeiro poder não está em vencer o mercado, mas em deixar que ele trabalhe para você. E isso, meu amigo, é algo que qualquer um pode fazer. Basta começar, porque o medo é o maior inimigo da liberdade. E sabe o que mais ninguém te conta? Que a verdadeira independência financeira não é sobre ter milhões no banco. É sobre ter a coragem de viver sem precisar da permissão de ninguém. Sem precisar se curvar a um chefe que não respeita, a um sistema que te sufoca ou a um mercado que te pressiona. Quando você constrói sua própria fonte de renda, quando seus investimentos trabalham por você, o mundo deixa de ser uma prisão e se torna um campo de possibilidades. Você acorda pela manhã não porque o despertador tocou, mas porque escolheu. Você diz não sem medo de perder o emprego. Você diz sim, apenas ao que realmente importa. Isso não é riqueza, é poder. E o poder, meu amigo, não se compra. Ele se conquista dia após dia, com escolhas inteligentes e disciplina implacável. Mas aqui está o detalhe que poucos entendem. A liberdade não é um destino, é um hábito. Você não chega lá de repente como num passe de mágica. Você chega lá porque anos antes decidiu que não aceitaria viver refém das circunstâncias. Porque quando todos estavam gastando, você economizou. Quando todos estavam endividados, você se manteve limpo. Quando todos corriam atrás do último modismo, você manteve o foco no que realmente durava. A liberdade é o resultado de milhares de pequenas decisões, tomadas quando ninguém estava olhando, quando não havia aplausos nem reconhecimento. E é justamente por isso que tão poucas pessoas a alcançam. Agora, deixe-me falar sobre algo que me irrita profundamente: a ideia de que investir é complicado. Não é. O que é complicado é a vida quando você não investe. Quando você depende de um salário que pode desaparecer amanhã, de um governo que muda as regras do jogo ou de uma economia que não se importa com seus planos. Investir não é sobre ser um gênio das finanças. É sobre ser um adulto responsável. É sobre entender que o dinheiro parado é dinheiro perdendo valor, enquanto o dinheiro em movimento, mesmo que devagar, está sempre trabalhando para você. Você não precisa prever o futuro. Você só precisa estar preparado para ele. E aqui vai uma verdade incômoda: a maioria das pessoas não fracassa por falta de inteligência, mas por falta de paciência. Elas querem resultados imediatos, como se a riqueza fosse um aplicativo que se baixa em segundos. Mas a riqueza real, aquela que não some na primeira crise, é construída como uma árvore. Começa com uma semente, cresce devagar, enfrenta tempestades e décadas depois, dá frutos que alimentam gerações. Se você não tem paciência para isso, então o mercado vai te devorar. Porque o mercado não perdoa quem corre atrás de atalhos. Ele recompensa quem entende que o tempo é o maior aliado, ou pior inimigo, de quem investe. Quer saber o que realmente me preocupa? Não é a inflação, não é a recessão, não é a próxima crise. O que me preocupa é a ilusão de que existe um caminho fácil. A ideia de que alguém vai te entregar a riqueza de bandeja, sem esforço, sem risco, sem trabalho. Isso não existe. O que existe é você, suas escolhas e a clareza de que, no longo prazo, a consistência sempre vence a genialidade. Sempre. Então, se você está começando agora, não se preocupe em ser perfeito. Preocupe-se em ser persistente. Se já está no caminho, não se distraia com o barulho. Mantenha o foco no que importa: empresas sólidas, gestão honesta, preço justo e tempo. O resto é ruído. E se em algum momento você sentir que está perdendo o rumo, lembre-se: o mercado não é um cassino. É um lugar onde pessoas disciplinadas constroem fortunas enquanto as outras procuram por milagres. A escolha é sua. Você pode ser o tipo de pessoa que espera pelo golpe de sorte, ou pode ser o tipo que constrói a própria sorte. Eu já fiz a minha escolha. E você? Liberdade para viver como quiser. Essa é a verdadeira aposentadoria. E quero encerrar com algo pessoal, algo que venho refletindo profundamente nos últimos tempos. Tenho 94 anos. Fui abençoado além do que mereço. Construí uma empresa, acumulei um patrimônio considerável e vivi uma vida repleta de significado. Mas sabe do que mais me orgulho? Não é do dinheiro. É de ter tido a chance de dedicar décadas ao que amava, ao lado das pessoas que mais importavam. Passei a vida aprendendo, pensando, resolvendo problemas. Tive a honra de trabalhar com Charlie por mais de 40 anos, meu melhor amigo, meu parceiro. E hoje tenho o privilégio de devolver quase tudo. Porque descobri uma verdade simples: o dinheiro é apenas uma ferramenta. O verdadeiro objetivo é viver uma vida plena, ser útil, ajudar os outros e perseguir algo que vale a pena. Se você conseguir isso, seja rico ou não, terá vencido.
Então por que 99% das pessoas fracassam no mercado? Porque estão jogando o jogo errado. Correm atrás de enriquecimento rápido quando a riqueza exige tempo. Buscam emoção quando investir deve ser monótono. Deixam-se levar pelas emoções quando o sucesso exige frieza. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa superar o mercado para enriquecer. Basta ser paciente, disciplinado e racional. Compre fundos de índice de baixo custo, invista com regularidade, reinvista os dividendos e espere. Espere 30 anos, espere 40 anos, e ficará impressionado com o poder dos juros compostos. Não será o mais rico do mundo, mas terá segurança financeira. Terá opções, terá liberdade. E isso vale mais do que qualquer performance excepcional. Não tente ser como eu. Não tente vencer o mercado. Seja inteligente, seja paciente, seja racional, e tudo correrá bem. Garanto. Agora vá em frente e invista com sabedoria. E lembre-se, o mercado de ações é um mecanismo que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Seja paciente. Boa sorte!